Oi, gente, tudo bem? Estou de volta com a graça de Deus. Hoje nós vamos ler mais um livro, que é o livro de 2 Crônicas. Hoje nós vamos ler 19, 20 e 21. Antes vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entramos aqui na Tua presença, Senhor, para te pedir, Pai, perdão por nossos pecados, te agradecer por mais este dia, pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus e pela proteção, Senhor, que o Senhor nos dá sempre. Pai, obrigado por tudo. Peço a Ti, Pai, que fique conosco, nos ajude, dê-nos entendimento, sabedoria e discernimento para entender tudo o que o Senhor queira que nós entendemos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, não deixe nós sozinhos. Precisamos do Senhor, precisamos da sua misericórdia o tempo todo, Pai. Peço ao Senhor que abençoe e proteja a todos. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, para quem não sabe, né, quem está entrando agora, nós estamos lendo o Antigo Testamento, que eu acho muito importante lermos ele, apesar de não estarmos vivendo sobre a lei, principalmente sobre os sacrifícios dos animais, porque depois que o Senhor Jesus veio, ele fez o sacrifício perfeito, então nós não precisamos mais fazer, né, nem matar nenhum bichinho mais, porque o Senhor, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio para nos salvar. Ele morreu de uma vez por todas, levou todos os nossos pecados naquela cruz, sem merecer. Mas ele levou todos os nossos pecados. Ele fez isso para nos salvar, né? Porque alguns já sabem, né, que desde o início, quando o Senhor deu livre-arbítrio e entregou tudo para Adão e Eva, eles desobedeceram ao Senhor e entregou tudo na mão de Satanás. Então, de lá para cá, foi só sofrimento, né? Porque entregou na mão do inimigo, e o inimigo só tem que judiar e fazer o povo sofrer. Mas, desde o início, o Senhor já tinha prometido, né, para Eva, que o descendente da Eva iria pisar a cabeça da serpente. Isso aconteceu realmente depois de 1400 anos, quando o Senhor Jesus veio, realmente aconteceu. Ele pisou a cabeça da serpente, ele venceu a morte. Só ele venceu a morte. Ele ressuscitou, né, ao terceiro dia, e aí todos que creem nele e sigam ele, todos serão salvos e herdará a vida eterna. Porque aqui não é uma vida eterna, né, para nós. Todos vamos morrer, não tem jeito, né? Então, foi o castigo, né, do pecador, é a morte. Então, a morte pertence ao inimigo. Então, mas nós temos que morrer de qualquer jeito, a menos que o Senhor Jesus volte e nós estamos aqui ainda na terra, né? Aí nós vamos receber o corpo glorificado e vamos para a vida eterna com o Senhor. E isso, gente, vocês podem até achar que é loucura, para quem não conhece, não tem entendimento ainda da palavra, pode até achar que é loucura, como muitas pessoas me falaram que não vai existir novos céus e nova terra, e que a gente morre e acabou ali. Não é assim, não. Não acaba, viu, gente? Não acaba, vocês podem ter certeza. Nós não estamos loucos. Nós estamos lendo o que o Senhor deixou escrito para nós. E tudo se cumpriu. Tudo. O Senhor Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento para nós. E tudo que o Senhor Jesus falou tem se cumprido. Então nós estamos aguardando a vinda dele. E ele vai vir. Disso vocês podem ter certeza, gente. Tenham certeza disso. Se volte para o Senhor. É muito fácil se voltar para o Senhor. Não tem nada de dificuldade. O pessoal fala, mas ser crente é chato. Não é chato, ser crente é maravilhoso.
É conhecer a palavra, é ficar sempre junto com o nosso Senhor. É bom demais conhecer. Muito bom. E se entregar para o Senhor, sabendo que a nossa vida está na mão dele. Quando o inimigo vem para nos ferir, o Senhor está na nossa frente. Ele não vai chegar perto da gente. Nós estamos protegidos pelo Espírito Santo. Porque nosso corpo, ele vai para debaixo da terra, ele vai acabar, né? Mas o Espírito, quando a gente morre, o Espírito vai diretamente para Deus, né? Os salvos, né? Os que estão em Cristo Jesus. Ele veio para isso, para salvar. Aqueles que queiram ser salvos, não é obrigatório. Por isso que o Senhor deu o livre-arbítrio e é salvo aquele que quer ser salvo, né? Existem dois caminhos, o céu e o inferno. Aí a pessoa que escolhe. Não se esquecendo que ninguém leva ao Pai a não ser o Senhor Jesus. Não peça a nenhum tipo de santo, porque não vai ajudar, não vai adiantar. Prestem atenção, não estou falando por mal, não estou falando para ofender ninguém. Eu estou falando aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo nos mostra, né? Que é só o Senhor. O Senhor é a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele é o único caminho. Então, se é o único caminho, é o único, não existe outro. Ou você vai por ali, ou você não vai. Entendeu? Porque quem morreu na cruz foi Ele. Quem deu a vida dele naquela cruz foi o Senhor Jesus, não foi nós. Não foi nenhum outro santo, como dizem, né, por aí. E para nós, os crentes santos, são todos aqueles que confessem que o único Senhor de sua vida é o nosso Senhor Jesus. Então, para mim, Ele é o meu único Senhor, o meu único Senhor, o meu único Salvador. Ele é o meu Deus que me salvou, que me protegeu e que me protege. Então, é isso, tá, gente? Então, vocês prestem atenção. Eu não estou falando para ofender ninguém. Quando nós falamos do Evangelho, é porque o Senhor mandou nós falar. Então, eu falo. Se a pessoa quiser ouvir, ouça. Pede a Deus discernimento, pede ao Senhor Jesus, fala, Senhor, me dê o entendimento para que eu possa saber, então, a diferença, que eu possa te seguir. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar seu coração e vai abrir os olhos e ouvidos espirituais e você vai ter uma visão completamente diferente do que você via antes. E aquilo que você fazia antes, fica tudo no passado, você já sabe, parece que você não teve outra vida. Parece que você não viveu essa vida que ficou para trás. Parece que você está vivendo dali para frente. É por isso que o Senhor fala nas Escrituras que é nascer de novo. Nasci de novo. A partir da hora que eu descobri que o Senhor Jesus é o único caminho e o que Ele veio fazer aqui, eu nasci de novo, totalmente. Então, aquilo que a gente fazia antes, que era pecado, a gente não faz mais. Abandona o pecado para trás e não faz mais. Então, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que fazia fofoca das pessoas, falando mal um do outro, não faz mais. Aquele que falava mentira também não vai fazer mais, porque o Espírito Santo incomoda, né? Então, gente, é isso. Eu estou falando aqui, pode até achar que eu estou perdendo tempo antes de começar a leitura, mas é tão importante que, assim como eu sou salva, eu gostaria muito que todos os meus familiares, os nossos amigos, que todos fossem salvos também. Porque depois dessa vida aqui, só vai existir duas vidas, com Deus e com o diabo. Vai ser para a eternidade. Você vai, se não for para com Deus, com Jesus, você vai com o diabo e lá vai ser sofrimento para a vida toda. Isso aí é verdade, porque está escrito aqui, o Senhor falou e Ele cumpre tudo que Ele falou, que cumpriu até hoje, tudo que Ele falou. Se vocês olharem bem, preste atenção naqueles vulcão que tem, né? Então aquilo ali, você pode imaginar, né? Você já imaginou? O fogo do inferno deve ser muito pior que aquilo lá 1000 vezes, né? E aquilo é uma coisa que sai, que derrama, né? Aquela lava, né? Que chama, né?
derrama aquilo, fogo, aquela coisa horrível, né? Então você imagina, aquilo ali sai debaixo da terra. Então, vamos prestar atenção, vamos pedir a Deus, porque Deus ajude, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, né? Sempre tem que pedir, porque a gente sempre está errando. E eu até quero ler aqui uma passagem aqui no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 7, no verso 24 a 26. Olha como que diz aqui. Assim como existe 2 caminhos, também existe 2 alicerces. 2 maneiras de construir a própria vida. Assim como não basta ser servo de Deus, apenas da boca para fora, sem fazer a vontade de Deus. Também não basta ouvir os ensinamentos de Jesus sem viver de acordo com eles. Então, se nós ouvimos o ensinamento do Senhor e só ouvimos e deixamos para lá, não vivemos, não vai adiantar nada. Você não está salvo. Você está salvo ouvir o que o Senhor falou e obedecer. Olha só, no capítulo 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Nossa rocha é Jesus, né? Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força. Enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Então, se nós temos a nossa vida entregue nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo e obedecemos o nosso Senhor, nós construímos a nossa casa na rocha, jamais ninguém vai derrubar. Ninguém. O Senhor, a nossa vida é dele e pertence a ele, com ele que nós vamos, entendeu? Então, ele faz aqui ele escreveu aqui e realmente é muito bonito, muito bom. Então aí, ó, quem ouve esses meus ensinamentos, aqui nós estamos no 26, tá? Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Entenderam, né, gente? Aqui é uma parábola que o Senhor Jesus escreveu para nos mostrar como que nós somos com o Senhor, que é a rocha, que é firme, e sem o Senhor. E aí a gente vive ali naquela areia, né? Num lugar sem segurança nenhuma. Qualquer coisinha, um deslize e você, vai embora. Vai embora por outro caminho e aí já não tem mais salvação. Por quê? Você não tem o seu Senhor para te proteger. Certo? Então vamos começar a leitura, né? Vamos lá. Já vou tomar água e a gente já começa, tá, gente? Eu falo tanto que aí fica me dando sede toda hora. Aqui é o 19 de 2 Crônicas. Josafá, rei de Judá, voltou são e salvo para o seu palácio em Jerusalém. O profeta Jeú, filho de Anani, foi se encontrar-se com o rei e disse: por que é que o Senhor ajuda os maus e amigos dos inimigos de Deus? Ele fez uma pergunta, né? Por causa disso, o Senhor Deus vai castigá-lo. Mas é verdade que o Senhor fez coisas boas. Acabou com os postes da deusa Aserá
do país e procurou em todo o coração conhecer a vontade de Deus. É assim, conhece a Deus, mas depois desobedece, né? Mesma coisa que o Senhor Jesus falou, né? Se você está na rocha, você vai firme. Pé na areia, vai cair. Mesma coisa aqui do Josafá, né? Só virar aqui a página. Então ele foi obediente em umas coisas e depois errou, né? Na outra. Não vigiou, né? Josafá continuou morando em Jerusalém, mas tinha o costume de visitar o povo no país inteiro, desde Berseba, no sul, até a região montanhosa de Efraim, no norte. Ele fez com que o povo se voltasse para o Senhor, o Deus dos antepassados deles. Colocou juízes em todas as cidades de Judá, protegida por muralhas. Ele deu a seguinte ordem: tenham cuidado quando decidirem em algum caso, pois o que vocês fazem é em nome de Deus, o Senhor, e não em nome de criaturas humanas. E quando julgarem as questões, Deus estará com vocês. Portanto, respeitem a Deus e tenham cuidado com o que vão fazer, pois o Senhor nosso Deus não tolera os que cometem injustiça, nem os que usam 2 pesos e 2 medidas. Nós, 2 pesos e 2 medidas nos julgamentos, nem os que aceitam dinheiro para torcer a justiça. Em Jerusalém, Josafá colocou alguns levitas, sacerdotes e chefes de família para julgarem os assuntos religiosos e as causas dos moradores da cidade. E ele lhe deu a seguinte ordem: cumpra com honestidade todos os seus deveres para com Deus, o Senhor, respeitando-o e obedecendo-lhe com todo o coração. Quando os seus patrícios das cidades de Judá apresentarem a vocês causas de morte ou qualquer caso de desobediência às leis, estatutos e regulamentos, avisem a eles que não cometam pecado contra o Senhor, a fim de que ele não castigue vocês e os seus patrícios. Você vê que aqui, ó, ele estava falando com as pessoas, ensinando as pessoas a obedecerem a Deus, né? Quando nós vamos falar de Jesus, nós também estamos falando para o bem, né? Então é isso, ó, que bonito, né? Então, para que ele não castigue vocês e os seus patrícios, se derem esse aviso, vocês não serão culpados. Vocês não serão culpados. Você vê que, ó, o Senhor Jesus ele mandou que fossem por todo mundo pregar o evangelho. Então, nós pregamos o evangelho, nós falamos do Senhor Jesus. A pessoa não quer ouvir, fala que não quer saber de religião, e Jesus não é religião. Eu não sou religiosa, os crentes não são religiosos, os crentes de verdade, né? Nós somos seguidores do Senhor Jesus e obedecer a Ele. E quando nós falamos dele, a pessoa não quer ouvir, não quer saber o que acontece, não quer dar ouvido, então nós não temos culpa daquela alma se perder. A gente já falou, então nós estamos livres. E assim, ó, foi aqui no Antigo Testamento também, ó, né? Bem legal, né? Avisem a eles que não cometam pecado contra o Senhor, a fim de que ele não castigue vocês e os seus patrícios. Se derem esse aviso, vocês não serão culpados. Vendo? Então, avisou, falou do Senhor. E a pessoa não quis, a gente não é culpado
daquele pecado que eles estão fazendo de não conhecer o Senhor, não querer, né? Grande sacerdote Amaria terá a última palavra nas questões religiosas e o governador de Judá, Zebadias, filho de Ismael, terá a última palavra em casos não religiosos. Os levitas ajudarão nos serviços do tribunal. Coragem, pois, e mãos à obra, e o Senhor Deus esteja com os que fazem o que é direito. Vem a guerra contra Edom, e nós vamos para o 20, tá? Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. E alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão Tamar, e Fonte de Gede, são os mesmos lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao teu poder. Tu és o nosso Deus. Expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, teu amigo. O teu povo tem morado nesta terra e aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra ou doença ou falta de alimento, então nos ajuntaremos em frente deste templo, onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Agora os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não os deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Então, estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti, pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali de pé, em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaaziel e era descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias.
neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Já Aziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isto que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo. Este enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Quantas vezes o Senhor lutou por eles, né? Por esse povo, né? E luta até hoje, né? E quando o Senhor Jesus vir, ele vai salvar Israel, né? A promessa que tem pelo seu povo, né? Vou tomar água. Então o Senhor falou, né? Como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos. Amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Dura mesmo, viu, nosso Pai querido? Nós pecamos e Ele tem um amor tão grande por nós que nos perdoa, né? Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje. Depois, os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhe tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Porquanto chegaram a Jerusalém, foram até o templo ao som de música de harpas, liras e trombetas.
Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim, o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. E vamos para o fim do reinado de Josafá. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sile. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, pois o povo ainda não tinha resolvido adorar somente a Deus dos seus antepassados. É o que nós vivemos hoje. Mesma coisa. Nós falamos do Senhor Jesus, mas muita gente não quer ouvir. Muita gente não quer ouvir, de jeito nenhum. Porque tem os seus ídolos, né? Tem, desde de criança, né? Foi educado assim, né? Como eu também. Eu vim da igreja católica e eu não tinha conhecimento assim, mas de Jesus, porque nós éramos, assim, nós tínhamos muito santo para adorar, né? E quando a gente ia adorar Jesus, a gente adorava aquela estátua. E é proibido por Deus, né? Deus proíbe constantemente da gente adorar a estátua. E a gente orava para aquela estátua. Eu não sei vocês, mas eu fazia isso sim. Eu não vou mentir, porque mentira é do diabo. Então, mas eu fazia isso. Comprava um monte de imagem, tudo achando que elas me protegeriam. Né? Então, é isso. Porque sabemos que a Igreja Católica ela tem Jesus no meio, mas ela põe tudo no meio. É como esse povo aqui antes. Confiava em Deus, mas confiava em um monte de coisas, né? Por isso que não destruíram os altares. Aí, infelizmente, se chegar o dia de ir e ficar nessa situação, aí fica difícil, né? Porque sabemos que o único caminho que leva a Deus é só o Senhor Jesus, né? Então fica difícil. Adorar um e adorar o outro, né? Não dá para adorar dois senhores, é um único Senhor. E a Igreja Católica, ela é a Igreja Católica Apostólica Romana. Bota isso na cabeça, é romana. Então, o povo romano daquela época, eles entraram para a igreja que era só dos apóstolos. Os romanos invadiram, ficaram com tudo, resolveram ficar do lado dos cristãos, e sabia que era muita gente, né? Para eles, para a parte política era interessante, né? Só que eles não só fizeram isso, como levaram seus ídolos todos para a Igreja Católica, né? É por isso que existem esses ídolos todos com um nome diferente, com roupagem nova, mas são todos aqueles santos lá, as imagens que eles mesmos adoravam há muitos anos atrás, né? Há 3.500 anos atrás, até mais. Eles adoravam e continuam adorando e trouxe para cá. E assim continua, de geração em geração vai passando e, né, vai colocando todo mundo no erro. Mas o Senhor tem tanta misericórdia que tem muitos católicos que são tão certinhos, tão direitinhos, que o Senhor abre os olhos deles e a pessoa se rende ao Senhor. Então, como no Espiritismo ou em outras religiões deles qualquer, tem muita gente que ainda vai se dobrar ao Senhor. Né? O Senhor vai abrir os olhos e o entendimento dessas pessoas. Porque a partir da hora que você tem interesse de saber, o Senhor te ajuda, né? E tem gente boa, não podemos falar que todos que estão lá não prestam, que vai para o inferno, não.
muitos vão ser salvos. O Senhor vai salvar, assim como salvou eu, que estava lá há tantos anos, e muitas outras pessoas que viveram até 60, 70 anos dentro da Igreja Católica, descobriram o Senhor Jesus e foi salvo. Então, muita gente vai ser salvo. Mas aí nós continuamos a pregar o Evangelho, por quê? Porque temos que fazer isso enquanto somos vivos. Depois que morre, não tem mais jeito, né? Então, vamos lá. Todas as outras coisas que Josafá fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história de Jeú, filho de Anani, que faz parte da história dos reis de Israel. Mais tarde, o rei Josafá se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de maldade. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até a Espanha. Os navios foram construídos em Ezion-Geber, mas Eliezer, filho de Dodavá, profetizou contra Josafá o seguinte: o Senhor Deus vai destruir o que o Senhor construiu, porque o Senhor se tornou aliado de Acasias. É aquilo que eu falei, né? Adorava a Deus, mas também não destruiu os altares que tinha, né? Dos deuses falsos. E agora se juntou com outra pessoa que era completamente do mal, né? E aí não dá, né? Aí não vai, né? Então nós vamos para o 21, tá? Vamos terminar o 20. Os navios se quebraram e não puderam ir até a Espanha. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis de cidade de Davi. E o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. Agora nós vamos para o 21, que é o reinado de Jeorão de Judá. Jeorão, filho do rei Josafá, Judá tinha 6 irmãos que se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Josafá deu a eles muitos presentes de prata e ouro e objetos de valor, e a cada um entregou o governo de uma das cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. Mas ele escolheu Jeorão, o filho mais velho, para ser o rei depois dele. Quando se tornou rei, Jeorão se firmou no poder e então mandou matar todos os seus irmãos e também algumas das altas autoridades de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe. Tinha que ser, né? Filha do rei Acabe de Israel. E por isso Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis acabar com os descendentes do rei Davi, pois havia feito uma aliança com Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão e os seus oficiais, com os seus carros de guerra, invadiram Edom e ali foram cercados pelos edomitas. Jeorão e os seus comandantes dos carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite e escaparam. Desse tempo até hoje, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também se revoltou porque Jeorão tinha abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele construiu lugares pagãos de adoração nas montanhas de Judá, levou os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos e fez o povo de Judá abandonar a Deus. Aí o profeta Elias escreveu a Jeorão:
uma carta na qual dizia o seguinte: é isto o que diz o Senhor, o Deus do seu antepassado, Davi. Você não seguiu o bom exemplo do seu pai, o rei Josafá, nem do seu avô, o rei Asa, mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos, como fazem os reis de Israel. E também matou os seus próprios irmãos, que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor Deus vai fazer cair um castigo terrível sobre o povo de Judá e sobre os filhos e as mulheres que você tem, e vai destruir tudo o que é seu. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria que irá piorando cada vez mais, até que os seus intestinos saiam do corpo. O Senhor Deus fez com que os filisteus e os árabes, que eram vizinhos dos etíopes e moravam no litoral, ficassem furiosos com Jeorão. Eles invadiram o país de Judá, derrotaram Jeorão e levaram embora todos os bens do palácio e também os filhos e as mulheres de Jeorão. Deixaram somente Acasias, o seu filho mais moço. Depois de tudo isso, o Senhor castigou Jeorão com uma doença intestinal incurável. Ele foi piorando cada vez mais, até que depois de 2 anos, os intestinos saíram do corpo dele e Jeorão morreu, sofrendo dores terríveis. O povo não acendeu uma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 8 anos. Quando morreu, ninguém sentiu falta dele. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Terminamos o 21 também. Agradeço a Deus por mais essa leitura. Senhor, obrigado por tudo. E peço ao Senhor que abençoe a todos vocês. Fique com o Senhor Jesus.